Olá, aqui é o Dr. Dayan Siebra e seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à Jornada do Emagrecimento Definitivo. Esse é um evento gratuito para você aprender sobre como emagrecer de forma definitiva e o melhor, sem precisar mover um músculo sequer. E também sem fazer um dia de dieta ou comer comida sem gosto. Eu estou te falando de você atingir o seu peso ideal e manter esse peso para o resto da vida, sem precisar abdicar de uma vida normal. Desde que eu descobri que existe uma forma natural e comprovada de emagrecer e de manter o peso, eu trouxe resultados incríveis para a minha vida e para a vida de quem já tinha perdido as esperanças. E aí eu comecei a fazer eventos online, como esse, que tomaram proporções assim gigantescas. A gente já teve mais de 1,5 milhão de pessoas no mundo todo que participaram de alguma edição desses eventos e entenderam como aplicar o novo método de emagrecimento. E é esse método que eu vou apresentar ao longo dos episódios dessa jornada. Bom, todas essas pessoas que emagreceram tiveram resultados muito mais impressionantes e duradouros do que pessoas que usaram dietas, remédios ou mesmo cirurgias. Em 22 anos de medicina, eu já vi de tudo que você possa imaginar, mas nada comparado ao que eu vou contar para vocês nessa jornada. Você vai conhecer alguns desses casos ao longo do evento para fazer você se inspirar e querer fazer o mesmo. Então, agora chegou a sua vez de vencer a luta contra a balança. Durante essa semana você vai ter aulas gravadas, encontros ao vivo com temas fundamentais para o seu emagrecimento definitivo. Você vai ter perguntas e respostas, materiais complementares, meditações. A programação da jornada de emagrecimento está incrível. A gente está fazendo tudo isso para te mostrar como você pode usar o método 3x3 para emagrecer de forma definitiva. Ele já foi usado e comprovado não só por mim, médico há mais de 22 anos e ex-obeso e ex-hipertenso, mas também por dezenas de milhares de pessoas que emagreceram sem exercício físico, sem remédios e sem essas coisas cheias de efeitos colaterais, ou cirurgias arriscadas ou dietas restritivas que tiram sua alegria de viver. E o melhor de tudo, sem abrir mão de comida gostosa e sem precisar passar horas e horas na academia. E também horas e horas, sabe onde? Na cozinha. O meu objetivo com esse episódio de hoje é te mostrar por que tudo que você tentou até hoje não funcionou e nunca vai funcionar. Esqueça dieta, esqueça contagem de caloria, esqueça as horas na academia. Existem algumas mentiras que nos foram contadas ao longo da vida que tornaram a nossa vida muito mais difícil do que é realmente necessário. Então, não importa se você precisa emagrecer só um pouquinho ou se precisa emagrecer muito para chegar no seu peso ideal e se sentir bem consigo mesma, esse evento vai cair como uma luva para você. Ou então vamos dizer que o seu objetivo é restaurar o seu casamento que esfriou porque seu marido ou porque a sua esposa perdeu o desejo em você por conta do seu peso. Não importa, você vai conhecer casos incríveis sobre isso. Pode ser que você ache que já passou da idade para emagrecer. É comum a pessoa envelhecer e começar a achar essas coisas difíceis. Eu mesmo só fui atingir a minha melhor forma física aos 46 anos. E assim aconteceu com dezenas de pessoas que você vai conhecer ao longo do evento. Se te contaram que depois dos 40, 50 ou 60 é impossível emagrecer e ter mais saúde, é mentira e eu vou te provar isso. Mas tem gente que precisa emagrecer porque o médico mandou. Isso acontece. E essas pessoas já estão experimentando algumas das doenças que vêm de mãos dadas com o sobrepeso e com a obesidade, como hipertensão, diabetes tipo 2, intestino desregulado, níveis de colesterol desregulados, cansaço crônico, alergia, corpo inflamado. Para essas pessoas eu trago boas notícias. A gente tem casos de reversão de doenças que às vezes parece até milagre. E você pode estar se perguntando assim, Dr. Dayan, o senhor é santo? Claro que não, né, gente? Os méritos são todos do método que eu vou te mostrar e das pessoas que confiam nesse método. Elas quase sempre voltam para me dizer assim, Dr. Dayan, fui ao médico e ele suspendeu as medicações. E ainda tem aqueles casos clássicos que vão até profissionais, muitas vezes desatualizados, que dizem com a maior cara de pau para a pessoa, dona Rita, seu caso não tem jeito. É só bariátrica mesmo ou com remédio. Sabe o nome disso? Preguiça de se atualizar ou sabe o quê? Vigarice. Porque como eu vou mostrar logo mais, existe um grande esquema entre as indústrias farmacêuticas e profissionais da área da saúde. E, infelizmente, isso acontece. Mas eu digo, tem jeito sim. O método já ajudou a pessoas com menopausa, hipotireoidismo, depressão e muitas outras coisas que, teoricamente, impedem a pessoa de perder peso de forma saudável. Enfim, se eu pudesse te dar um conselho só, eu diria, participa desse evento de mente aberta.
faz o desafio que a minha equipe vai te propor, que eu vou te propor, interaja com outras pessoas, interaja comigo, participe das lives, dê o seu melhor, que eu te garanto que a gente pode te ajudar. Esquece tudo que você acha que sabe sobre emagrecimento, dieta, academia, tudo. A única coisa que eu quero que você saiba agora é que o método que a gente vai te apresentar realmente funciona para qualquer pessoa. Não é porque eu estou falando isso da boca para fora, não, mas é porque as pessoas aplicaram o método e tiveram resultados que nunca tinham tido na vida inteira, usando dietas ou outras maluquices por aí. Esse método já foi aprovado por milhares de pessoas. Talvez você esteja olhando para essas pessoas e pensando assim: por que comigo é tão difícil? Por que é que mesmo que eu tenha tentado de tudo, eu não consigo atingir meu peso ideal e manter esse peso? Se você já passou dos 40, assim como eu passei, você vai lembrar que antigamente a gente não tinha tanta gente acima do peso como a gente tem hoje. Esse é um problema recente. E existe um motivo muito específico para isso, que eu vou te contar nesse episódio. Existem algumas indústrias que ganham muito dinheiro com o excesso de peso das pessoas. E para você entender como isso acontece, eu quero te contar a história da Rita, uma das muitas pessoas que a gente já ajudou. Quando jovem, aos 20 e poucos anos, Rita era uma jovem linda, magra e cheia de sonhos. Rita encontrou seu par perfeito e eles se casaram. Até o dia do casamento, Rita fazia de tudo para se manter magra e linda, para caber no vestido e para sair bem nas fotos do grande dia. Tudo ocorreu como esperado e o casamento foi eternizado pelas fotos. Rita e Paulo, que é o seu marido, ficaram ótimos e em forma. Algum tempo depois de se casarem, Rita e o marido foram relaxando. As roupas começaram a apertar e a Rita foi deixando de lado aquelas que ela mais gostava de usar. Aos poucos, ela vai se afastando daquela Rita das fotos do casamento. A cintura não é mais tão fininha, os braços também não, só que ela tem seus truques. Rita vai mudando a cor da roupa para disfarçar o excesso de peso, ela prefere as cores mais escuras, às vezes ela usa a cinta para empacotar as gordurinhas. Tempo vai, tempo vem, Rita engravidou. 9 meses de gestação e Rita sentiu seus hormônios irem à loucura. Ganhou peso, chorou, sorriu, mas até aí normal, é justificável. Aí nasce o Pedrinho. Nas fotos da maternidade, Rita e Paulo já estão diferentes daquelas fotos do casamento. Estão mais inchados. Rita jura que foi na gravidez que a coisa desandou de vez. Ela acredita que o ponto da virada foi esse. Todas as amigas já tinham avisado. Rita cresceu ouvindo que barriga de menino não dá para perder e que é normal ficar com a barriga inchada depois da gravidez. De lá para cá, Rita começou a engordar sem parar. Com o trabalho, os filhos, a casa e o marido, não dava tempo de se cuidar e para manter o seu peso, Rita acredita piamente que precisa malhar muito para perder o peso e que isso é coisa de madame, porque ela não tem tempo para isso. Ela fala, inclusive, que a genética dela é de gordinha e que só de sentir o cheiro de comida, ela já engorda. Pelo fato da mulher ter que se doar completamente à família e aos filhos, é comum ela deixar de se cuidar. A mulher tem essa capacidade incrível de se doar pelo próximo, mas isso acaba gerando algumas consequências. Mais alguns anos se passaram e os problemas que andam de mãos dadas com o sobrepeso vieram à tona na vida da Rita. Dores inexplicáveis surgiram em seu corpo e ela não sabe de onde elas vêm. Doem as pernas, as articulações, os joelhos, a coluna, as costas, a cabeça. Surge uma enxaqueca terrível que não passa. Com o tempo ela vai se acostumando com as dores, achando que tudo isso é normal. O intestino, desregulado e não tem nada que dê jeito. Sono, Rita já não dorme profundamente há algum tempo. Ela se vira de um lado para o outro durante a noite e já acorda de mau humor, sem energia. A autoestima da Rita já despencou há muito tempo e ela evita o espelho a todo custo, o que para as mulheres é algo completamente inimaginável. Fotos, nem pensar. Rita já não gosta de tirar foto de jeito nenhum, não tem ângulo que fique bom. Mas alguns anos se passaram e aí veio a temida menopausa. Agora são 3 coisas que a Rita jura que a impedem de emagrecer. A gravidez de alguns anos atrás, que deixou marcas irreparáveis no corpo dela. A idade, porque ela já passou dos 40 e o metabolismo está lento. E agora Rita entrou na menopausa. A vida amorosa da Rita já está prejudicada pela falta de apetite sexual. Os momentos íntimos com o marido já não existem mais. Rita tem vergonha do corpo por causa do seu peso. Se rola ali alguma coisa, é só com luz apagada e bem de vez em quando. O Paulo, o homem que jurou amor eterno, agora passa mais tempo no celular
do que antes. Ele já não dá mais a atenção que a Rita merece e ela percebe que ele olha para as outras mulheres de uma forma diferente. Paulo também, com excesso de peso, ao invés de incentivar a Rita a emagrecer, só a desestimula, falando para que ela deixe de frescura. No check-up de rotina, Rita entra em choque ao escutar o médico falando: Dona Rita, você está com a pressão alta e o seu colesterol não está legal. A gente vai precisar cortar sal, cortar gordura. E agora você precisa tomar esses remedinhos que eu vou listar aqui na receita, tá certo? Além disso, cuidado com a glicose, viu? Você está quase pré-diabética. Você precisa fazer dieta urgente. Vá com Deus, Rita. A gente se vê na próxima consulta. Se cuida. Rita sai triste e preocupada do consultório. Ela sai sem esperança, com a lista cara de remédios para tomar por um prazo indefinido. Em casa, o filho e o marido reclamam da comida sem sal. Rita decide mudar. Ela decidiu que merece perder peso e melhorar a saúde. Ela busca por profissionais de saúde, dietas de internet, dietas da revista e tenta de tudo. Rita até consegue perder alguns quilinhos comendo comida ruim, sem gosto e fazendo até mais exercícios do que ela aguenta. A primeira semana, ok. A segunda semana de dieta parece que não vai acabar nunca. Na terceira semana, tem aquela festa do final de semana com a família e amigos que ela não pode faltar. Ela até consegue resistir, ficando com fama de ser a chata. Na quarta semana, ela cansa de passar fome e enfia o pé na jaca. O que acontece? O peso volta em dobro em poucos dias. Rita caiu no efeito sanfona e essa história se repete com todas as dietas que Rita tenta dali pra frente. Sem perceber, Rita detona o seu metabolismo por conta de dietas malucas sem qualquer embasamento científico. Na próxima ida ao médico, apesar do esforço, ela vê que as coisas pioraram. Rita agora está oficialmente pré-diabética, além de todos os outros problemas acumulados: pressão alta, intestino desregulado, excesso de peso, dores no corpo, sono prejudicado e glicose acima do normal. E aí vem a pandemia. Rita liga a TV e as notícias escancararam. O problema que nos coloca no grupo de risco da pandemia são os que a Rita já coleciona: pressão alta, sobrepeso, obesidade, diabetes e por aí vai. Rita, que já era ansiosa, agora fica ainda mais apreensiva, o que piora ainda mais sua compulsão. O que Rita talvez não saiba, e que você aqui que está me assistindo talvez também não, é que, independentemente de qualquer pandemia, a causa dos problemas da Rita são basicamente as mesmas causas de doenças muito graves e aterrorizantes que surgem silenciosamente, como por exemplo câncer, diabetes tipo 2, Alzheimer e doenças cardíacas, que hoje são a maior causa de morte no mundo todo. Da última vez que eu consultei, mais de 1.500.000 pessoas haviam deixado o mundo em função do novo vírus, de acordo com as estatísticas oficiais. No mesmo período, aproximadamente 45 milhões de pessoas morreram de doenças crônicas. São cerca de 30 vezes mais vidas perdidas no mesmo período. Sim, 30 vezes mais. O que são doenças crônicas? Diabetes tipo 2, câncer, doenças cardíacas, obesidade, doenças autoimunes, gordura no fígado, demência e Alzheimer. Já sem esperança, Rita se vê deprimida, sem forças. Ela entende que a vida está passando e o futuro que ela imaginou quando tinha 20 e poucos anos não está nada parecido com essa vida atual dela. Sabe o ditado? A vida começa depois dos 40? Pois é, Rita sente exatamente o oposto. Ela sente que o trem da vida está descarrilhando. Ela não imaginava que depois dos 40, já tendo passado da metade da vida, mais ou menos, ela seguiria o caminho padrão que a gente conhece: envelhecer colecionando remédios, com a conta da farmácia mais alta do que a do supermercado e ainda por cima com medo de dar trabalho para os familiares por conta de alguma doença incapacitante. Ela jurava que seria diferente, que estaria fazendo planos para poder aproveitar a maturidade com saúde e disposição, depois de uma vida toda construindo sua família com muito cuidado e com muito amor. Até que, navegando pela internet, ela percebe um vídeo meu dizendo que é possível emagrecer sem fazer exercício, sem fazer dieta e comendo comida gostosa, sem regular a quantidade e ainda por cima reverter todos os problemas que o médico dela jurou que não teria cura. E que o primeiro passo que ela precisaria dar era participar de um evento online e gratuito para entender como tudo isso funciona. Rita olha para esse vídeo e fala: está bom demais para ser verdade. Eu sei disso porque eu já estou acostumado a ouvir a mesma coisa das pessoas que descobrem o meu canal do YouTube como sua última esperança. Já são mais de 5 milhões de inscritos. Eu sou o único médico do mundo
que fala sobre saúde e qualidade de vida para tanta gente, com uma linguagem acessível, tanto para quem é estudado, quanto para quem não teve a oportunidade de estudar. Então Rita pensa, o que é que eu tenho a perder? Eu já tentei de tudo mesmo. Se é gratuito, eu vou dar uma chance. E olha, a Rita está aqui, no meio de nós, participando desse evento junto com você. Eu realmente não sei se você se identifica com a jornada da Rita, que chegou até aqui depois de passar por tudo isso na vida dela. A mulher, ela acaba acumulando muita responsabilidade, com casa, com filhos, doenças que aparecem sem aviso, problemas financeiros e uma infinidade de coisas inesperadas que não sobra tempo para poder ela pensar em si mesma. Muitas vezes essa capacidade linda da mulher se doar também é seu calcanhar de Aquiles. E aí ela só se dá conta que precisa voltar a cuidar de si mesma quando os filhos casam e saem de casa, ou quando os problemas de saúde começam a aparecer antes da hora. Muitas vezes, quando isso acontece, ela entra em depressão porque não acredita mais na própria capacidade, na própria força. Talvez a sua jornada até aqui tenha sido parecida, talvez tenha sido diferente em alguns pontos. Pode ser que você esteja aqui pela sua família, pode ser que você ainda não sofra com os problemas que o excesso de peso te traz. Pode ser que a sua luta seja para perder só alguns quilinhos. Pode ser que você esteja aqui por conta do medo de estar desenvolvendo algum tipo de doença mais grave ou alguma forma mais silenciosa de alguma doença. E não é para menos. Segundo alguns estudos, sobrepeso e obesidade são os fatores de risco mais graves para o surgimento de mais de 14 tipos de câncer. Independentemente de qual seja a sua situação, uma coisa você tem em comum com todos os participantes desse evento. Você está aqui porque você quer atingir o seu peso ideal e manter esse peso para o resto da sua vida. Você quer emagrecer para se sentir mais feliz com o seu corpo e prevenir ou até mesmo reverter essas doenças que vêm de mãos dadas com o sobrepeso e a obesidade. E parar de ter medo do futuro, sabendo que vai poder aproveitar a vida ao lado da sua família, dos seus filhos, dos seus netos e colher os frutos de uma vida de trabalho e de esforço. Você quer voltar a se amar de verdade. Você quer parar de escutar comentários maldosos dos outros e que não consegue emagrecer porque é guloso, é gulosa ou tem muita preguiça. Você quer vencer a compulsão e vencer a ansiedade que te impedem de emagrecer. Eu conheço muito bem os bastidores dessa história, os medos, as angústias e as frustrações. Desde quando eu me formei como médico, há mais de 22 anos atrás, até hoje, eu dedico a minha vida a servir e a ajudar pessoas através do meu conhecimento. E o primeiro passo para você emagrecer e manter o peso para o resto da vida é entender por que é que nada do que você tentou até hoje funcionou e nunca vai funcionar. Eu vou te ensinar o que é que você deve fazer daqui para frente. De onde surgiu essa história completamente equivocada de que para emagrecer é preciso passar fome, se matar de fazer exercício? Sabe quando as dietas que supostamente deveriam nos emagrecer se tornaram coisas tão perigosas a ponto de nos fazer engordar e adoecer? Foi na década de 70. Disseram que a gente precisava comer menos e fazer mais exercício. Nunca antes na história a gente fez mais dieta e exercício do que hoje. E ainda assim, nunca antes a gente sofreu mais com sobrepeso, diabetes e todas as outras doenças que estão relacionadas. Isso não sou eu quem diz, é o próprio Ministério da Saúde que divulgou esses dados recentemente. Mais de 55% da população está com sobrepeso, sendo que pelo menos 30% obesa. Hoje, o diabetes tipo 2 e suas complicações tiram uma vida a cada 5 minutos que o ponteiro do relógio avança. No Brasil, são cerca de 70 milhões de hipertensos, e eu já fui um deles. As doenças cardíacas são a causa número 1 de morte em todo o mundo. E adivinha qual é o principal fator de risco no surgimento dessas doenças? A pressão alta e o sobrepeso. Agora, o que está acontecendo? Manter-se saudável é uma das nossas habilidades mais básicas enquanto seres humanos. Não pode ser tão confuso assim. Onde é que a gente se perdeu, meu Deus? Você se lembra como, há muito tempo atrás, a gente não sabia o que era caloria? A gente não se preocupava em contar caloria e quase ninguém era obeso ou diabético? Nossos avós, sem qualquer conhecimento sobre dieta, gordura, caloria e coisa do tipo, conseguiam se manter magros e as taxas de obesidade eram infinitamente menores. Você acha que existe um segredo guardado a 7 chaves desde a época dos nossos avós até agora? Será que eles sabiam de algo que a gente não sabe? Como eles eram capazes de se manterem em forma, saudáveis e magros, com tanta simplicidade? Olha essa foto da praia na década de 70. Agora, olha essa de hoje. Todos os anos, mais de 45 milhões de pessoas
entram em algum tipo de dieta para tentar emagrecer. Existem mais de 50 mil livros de dieta à venda. Mais de 33 bilhões de reais são gastos com dietas todos os anos. A pergunta que eu faço é: como é que antigamente, quando não existia nada disso, as pessoas conseguiam se manter magras e saudáveis? E hoje isso parece algo tão inalcançável. Qual é a resposta? Qual é o segredo? As mentes mais brilhantes das comunidades médicas e científicas já descobriram como fazer nosso corpo funcionar como o corpo das pessoas naturalmente magras. Não há qualquer mistério nisso. Durante os meus estudos eu encontrei mais de 1000 pesquisas internacionais que chegaram a essa resposta. É perfeitamente possível recuperar a habilidade natural de seu corpo de se manter magro e de se manter saudável sem contar caloria ou passar horas se exercitando, como sempre foi, até algumas décadas atrás. Fazer com que nossos corpos queimem gordura 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sem sequer pisar na academia, é uma realidade concreta. A Silvana, a aluna do nosso método, é prova viva disso. Ela tem 60 anos e não podia fazer exercício porque tinha torcido o joelho, mas isso não a impediu de, em 7 dias, eliminar 5 quilos e 600 gramas e reduzir a cintura em 12 centímetros. Tudo isso seguindo o método. Além de emagrecer de forma saudável e simples, também é perfeitamente possível fazer com que o seu corpo melhore de praticamente todas as doenças que surgem com o sobrepeso, o que é meio óbvio, já que o mal é arrancado pela raiz. Para isso, você só precisa parar de atrapalhar o seu corpo. E é claro que você não atrapalha o seu corpo de forma proposital, você só segue o que te contaram. A culpa não é sua. O grande problema é a confusão que a mídia e a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica causaram nas nossas cabeças e nas nossas vidas. A partir da década de 70, estudos fraudulentos foram usados para criar um medo infundado das gorduras, o que hoje já está desbancado por uma série de estudos de qualidade. Durante toda a sua vida, a mídia e toda a indústria martelaram em nossas cabeças para que a gente imaginasse que ingerir qualquer tipo de alimento com gordura iria nos provocar um AVC ou doenças cardíacas, além de fazer a gente engordar. Agora, será que isso é verdade? Em 2020 foi publicado um estudo no Journal of the American College of Cardiology, o Jornal do Colégio Americano de Cardiologia, que afirma os benefícios do consumo de um tipo de gordura natural e muito tradicional para a nossa espécie, a gordura saturada. Exatamente. Sim, eu disse benefícios do consumo de gordura saturada. O estudo afirma algo que eu venho explicando aos meus alunos e aos meus pacientes ao longo dos últimos anos nos meus cursos. Contrariando o que sempre nos foi dito pela mídia e por muitos profissionais de saúde, o consumo de gordura saturada não causa um aumento nas doenças cardiovasculares. Ao mesmo tempo, cortar ou reduzir a gordura saturada da alimentação não reduz a taxa de mortalidade por doenças cardíacas ou por derrame. O estudo ainda demonstra, para surpresa de muitos, que a gordura saturada traz benefícios para a saúde e ainda deixa claro que não existem evidências para sustentar recomendações que limitem o consumo das gorduras saturadas. Enfim, gordura saturada é importante para a saúde hormonal, para a assimilação de determinados nutrientes lipossolúveis, para a estrutura da parede celular, para a saúde das mucosas digestivas. E no que diz respeito ao cérebro e sistema nervoso, o estudo detalhou a função neuroprotetora das gorduras saturadas, o que fez com que o risco de acidente vascular cerebral fosse reduzido em pelo menos 25%, de acordo com as evidências levantadas pela revisão. Na verdade, o que aconteceu foi que, aproveitando a onda anti-gordura, a mídia e a indústria alimentícia induziram a ideia de que comida saudável era somente aquela embalada em rótulos que estampam light, diet, zero ou fit. Começava aí a onda mais lucrativa da história da indústria alimentícia, a onda da saúde e do bem-estar. Com isso, as grandes empresas posicionaram seus produtos na ala mais cara do supermercado, tornando esses itens de desejo para aqueles que queriam ter saúde. Enquanto isso, a mídia endossava a ideia de que, se você tentasse fazer parte do grupo de pessoas saudáveis, você precisaria cortar a gordura da alimentação, comer pão integral, trocar o seu queijo amarelo pelo branco e trocar a manteiga pela margarina e consumir óleos vegetais saudáveis como os óleos de milho, canola, girassol e por aí vai. Bastava o produto ter um rótulo com diet ou light estampado que pronto,
podiam colocar o preço dos produtos nas alturas, já que dificilmente alguém iria questionar ou contestar um produto, já que eles afirmavam que seria saudável. Essa estratégia, ela vem sendo aplicada com sucesso da década de 70 até hoje. E funcionou? Bom, além das estatísticas do Ministério da Saúde, eu quero que você dê uma olhada em volta na sua rua e observe quantas pessoas estão com sobrepeso e quantas estão obesas. Sabe quem ganha com tudo isso? No primeiro momento, quem vende esses produtos. Depois que você adoece, enriquece quem vende a cura. Isso mesmo, jogada de gênio, você não acha? Pois é, só que é um gênio do mal. Depois que você adoece, aí eles aparecem com a cura. A indústria alimentícia e a farmacêutica estão de mãos dadas nessa jornada de manipulação em massa, considerada a empreitada mais lucrativa da história do ramo. E a mídia, onde é que ela entra nessa história? Bom, ela faz com que essa mensagem enganosa atinja o maior número de pessoas possível, de novo, até que a gente aceite isso como uma verdade. E nunca houve um momento mais propício para isso. O momento das redes sociais, onde influenciadores e atores que não fazem a menor ideia do que é ciência nutricional são patrocinados com quantidades absurdas de dinheiro por grandes corporações para indicarem produtos que contribuem com o adoecimento em massa da população. Só que a gente não pode culpar esses influenciadores. Eles só estão fazendo o trabalho deles. São até inocentes muitas vezes. E é justamente por causa de tudo isso que o meu trabalho existe. Ensinar a verdade sobre saúde e alimentação saudável e mostrar que existe uma nova forma, embasada pela ciência mais atual, para emagrecer e reconquistar a saúde sem precisar destruir seu metabolismo com dietas infundadas. E se por algum motivo você pensar que tudo isso é teoria da conspiração, talvez você queira dar uma olhada nessa matéria que saiu no The New York Times, um jornal de prestígio mundial. A Novartis, uma gigante mundial na produção de remédios, admitiu pagar propina e dar incentivos para médicos indicarem seus remédios de pressão alta, diabetes tipo 2 e remédios para doenças cardiovasculares por praticamente 10 anos. E agora vão ter que pagar uma multa de 678 milhões de dólares por conta disso. Você pode até pensar que 678 milhões de dólares é uma quantia muito alta, né? Dá uma olhada nessa manchete recente. Tá aí para quem quiser ver. Eles fizeram isso porque querem salvar a humanidade? Bom, isso eu deixo para você tirar suas próprias conclusões. E a verdade é a seguinte, sabe quando as pessoas com esses problemas vão parar de tomar remédio? Se forem seguir cegamente as informações tradicionais, nunca. E eu te digo por quê? Porque todo o sistema foi desenhado para te manter doente e não para resolver o seu problema. É como se tivesse uma goteira no seu telhado e ao invés de você chamar alguém para arrumar o telhado, que é a causa do problema, alguém gentilmente trocasse o balde debaixo da sua goteira para o resto da vida fazendo isso. É assim que a indústria farmacêutica mantém seus clientes para o resto da vida. É por isso que você precisa redobrar a atenção em tudo que eu tenho para te falar ao longo desse evento. Curiosamente, o aumento das doenças crônicas como obesidade, doenças cardíacas, câncer, Alzheimer e diabetes tipo 2 na história da humanidade aconteceu simultaneamente com o aumento da proliferação das dietas. Então, por que alguém nos diria que uma nova dieta é a resposta para os nossos problemas? Deixa eu te dar um conselho. Esquece a contagem de calorias e a matemática confusa que nos fizeram acreditar ser certo. A matemática das calorias não funciona da forma que a gente aprendeu. Pelo que revelam as estatísticas nos dias de hoje, as pessoas estão consumindo, em média, 300 a 400 calorias a mais do que consumiam na década de 70. Se o corpo fosse puramente matemático, seria normal a gente ver pessoas com mais de 450 quilos andando por aí. Eu não sei se você vê, mas eu nunca vi ninguém com 450 quilos. Para nossa sorte, a biologia não é igual à matemática. E para a gente entender como o corpo realmente funciona, eu quero fazer uma analogia do corpo como se fosse uma pia. Quando a pia funciona corretamente, a gente deixa a água cair e ela escorre pelo ralo. O nível da água pode até subir temporariamente, mas a pia cuida disso automaticamente. E a gente não precisa ficar fazendo nada a não ser deixar a água e ir embora. O corpo saudável ele funciona exatamente da mesma forma, balanceando tudo automaticamente, sem que a gente precise fazer absolutamente nada. Eu não preciso controlar as bilhões de reações químicas e hormonais que acontecem a cada segundo no meu corpo.
elas acontecem automaticamente e são chamadas de metabolismo. É por isso que a gente não ganha peso até chegar aos 450 quilos, mesmo que os números e as estatísticas mostrem que isso é possível. Ao contrário do que a gente pensa, em condições normais do metabolismo, o nosso corpo é projetado para queimar mais quando a gente come mais e queimar menos quando a gente come menos. É um balanço normal que acontece para garantir a nossa sobrevivência. É a mesma coisa que acontece quando a gente bebe muita água. A gente vai muito ao banheiro. E quando a gente bebe pouca água, a gente vai menos. O próprio corpo regula a nossa vontade. Mas e quando a pia entope porque caiu alguma coisa que bloqueia o fluxo da água? Quando a pia entope, qualquer quantia de água que entre, não importa o quanto seja, pode ser pequena, vai causar um aumento no nível de água, fazendo com que a pia fique cada vez mais cheia. Então, qual é a solução? Fechar um pouquinho a torneira para o nível da pia não aumentar? Cortar completamente o fluxo de água para manter a altura da água um pouquinho abaixo? Isso é o equivalente a fazer essas dietas restritivas de contagem de caloria. Diminuir a quantidade até chegar a zero nos faria morrer de fome. A resposta não é cortar o fluxo completamente, mas consertar o problema na pia. Isso não deveria ser uma novidade. E foi isso que sempre fizemos desde que o mundo é mundo, até a mídia e o governo começaram a interferir na forma como a gente come. A resposta definitiva é: devemos desentupir a nossa pia. Ponto final. Nossos corpos tornam-se entupidos em um nível hormonal quando a gente ingere comida de péssima qualidade, fazendo com que esse corpo acumule gordura indefinidamente. E a primeira forma de resolver esse problema de entupimento hormonal é usando a via alimentar. É por isso que a primeira via do método 3x3 é a via alimentar. E olha que eu não disse quantidade, mas sim qualidade da comida. Comer menos é como fechar um pouco mais a torneira. Não conserta problema e não ajuda a resolver o entupimento. É por seguir orientações erradas como essas que você vê pessoas assim todos os dias. Nós podemos manter nossas pias, ou seja, nossos corpos desentupidos simplesmente colocando para dentro aquilo que fomos projetados para consumir. A gente precisa focar na qualidade, não na quantidade. Da mesma forma que mesmo uma grande quantidade de água limpa não entope a pia. Uma grande quantidade de alimentos limpos, de alta qualidade, não consegue entupir os nossos corpos. Bom, eu espero que isso tudo esteja fazendo muito sentido para você, porque eu paguei um preço muito alto para descobrir tudo isso. Nesses mais de 22 anos de medicina, eu já escutei muitas histórias tristes. A minha, por pouco, não foi uma tragédia. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu já era um médico experiente, mas eu não era referência de saúde para ninguém. Como a maioria dos médicos, eu tinha mais de 2 empregos e vivia correndo de um plantão para outro, atendendo pacientes, fazendo cirurgias. Eu dormia muito pouco e de forma muito irregular. Às vezes dava plantão à noite no hospital e saía de manhã para trabalhar em outro lugar. Por causa disso, eu me alimentava muito mal. Comia o que dava para comer entre um trabalho e outro e dificilmente era comida saudável. Eu quase não tinha tempo livre para lazer ou mesmo para ficar com a minha própria família. O meu filho mais novo, o Arthur, era bem pequeno nessa época e para ele eu era um verdadeiro estranho. Quando eu pegava o Arthur no colo, ele começava a chorar. Fora que o meu trabalho me perseguia onde quer que eu fosse. Eu carregava um celular do trabalho que sempre que tinha uma emergência, ele sempre tocava. Com essa rotina estressante, sem tempo para nada, a minha saúde ficava sempre para depois. E a minha vida foi assim durante alguns anos. E não é à toa que eu comecei a ter um monte de problemas de saúde, como pressão alta, insônia, refluxo, gastrite, esofagite. Pior ainda foram os meus problemas emocionais e psiquiátricos. Por conta disso, eu comecei a tomar um monte de remédio, igual ao idoso. E eu, sem perceber, comecei a ver que eu estava me matando aos poucos. Mas chegou um dia em que esses problemas quase tiraram a minha vida de uma vez. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava no Crato, uma cidade do interior do Ceará, exatamente a cidade onde eu nasci, dirigindo o meu carro e a minha mãe ia no banco do carona. A gente ia passando por cima de uma linha de trem. De repente eu senti uma coisa estranha. Eu comecei a sentir uma dormência no rosto, comecei a sentir frieza no corpo. Meu coração acelerou, minhas mãos começaram a suar. Naquele momento eu pensei que eu estava infartando. Eu perdi o controle do carro, mas graças a Deus a minha mãe tomou a direção. Na verdade, o que eu tive foi um ataque de pânico, que é uma crise fortíssima de ansiedade. Quando eu cheguei ao hospital, a minha pressão estava 21/11. Essa é uma pressão tão alta que me levaram diretamente para a UTI. Quando eu acordei no outro dia, eu estava tão mal que eu nem conseguia segurar uma colher.
a minha mãe teve que me dar comida na boca. Em todos esses anos trabalhando como médico, eu já conheci gente com diversos problemas de saúde. E muitas dessas pessoas, principalmente as que já passaram dos 50, têm medo de chegar ao final da vida sofrendo em algum leito de hospital ou, dependendo dos outros, até para se alimentar. Talvez você tenha esse mesmo tipo de medo, mas é uma coisa que a gente só imagina que possa acontecer depois dos 80 ou dos 90, no mínimo. Só que lá estava eu, naquela situação, aos 35 anos. E se não fosse pela minha mãe, ainda seria pior. Eu podia ter morrido e deixado meus filhos sem pai, ainda pequenininhos. Eu não ia vê-los crescerem, não ia vê-los casarem, eu ia perder todos os grandes momentos da vida deles. Não ia ver meus netos. Ou pior, eu podia ter ficado debilitado por conta do acidente, poderia não poder mais trabalhar, ou andar com liberdade, fazer coisas que eu gosto, poderia ter que passar o resto da vida em cima de uma cama e virar um peso para minha família. Justo na idade em que a gente tem tempo para desfrutar de tudo que a gente conquistou ao longo de uma vida de trabalho e de dedicação. Fora que tudo isso poderia ter acontecido com a minha mãe também, que estava no carona. Graças a Deus eu sobrevivi e eu decidi que eu não ia desperdiçar a segunda chance que eu tive na vida. A grande lição que eu recebi dessa quase tragédia é que a minha saúde não tem preço. Então, a primeira coisa que eu fiz foi deixar alguns dos meus empregos, e ir atrás da solução que eu precisava para me livrar dos meus problemas de saúde. Começando pelo sobrepeso. O problema é que eu não sabia o caminho para perder peso de forma saudável. Mas uma coisa eu sabia, eu não estava disposto a tomar remédio ou fazer coisas perigosas para a minha saúde. Eu sabia onde tudo isso poderia me levar, para a mesa de cirurgia que eu tanto frequentei na época de hospital. Até hoje eu lembro do som terrível quando as pernas dos diabéticos que eu amputava batiam na caixa que a gente usava para guardá-las. Essa é uma das consequências mais tristes do diabetes. Eu mesmo, quando estava na sala de cirurgia, como cirurgião vascular, que eu começava a serrar uma perna, isso ainda dói muito em mim, que eu ouvia o barulho do serrote, eu olhava para o rosto do paciente que estava ali do meu lado e eu muitas vezes podia perceber a lágrima descendo. Aquilo doía no meu peito. Eu não queria aquilo nem para o meu paciente, muito menos para mim. Por isso eu fui atrás das pesquisas médicas mais atuais sobre emagrecimento e sobre saúde. E além disso, eu também busquei cursos e vários treinamentos sobre nutrição, sobre autoconhecimento, sobre comportamento humano e sobre desenvolvimento humano também. Eu era apenas um cirurgião vascular, acostumado a desentupir vasos, a fazer pontes de safena, operar varizes e amputar pernas. Então eu estava bem distante disso tudo. Foi um período de redescoberta para mim também. Só que naquela época não existia nenhum curso ou livro sobre isso que me desse todo o passo a passo para eu seguir de forma simples. Então eu tive que estudar por anos e anos, buscar esse conhecimento em várias áreas da medicina, da nutrição, da psicologia e descobrir uma forma de aplicar tudo na minha vida. Eu testei tudo em mim mesmo e fui descartando o que é que funcionava, o que é que não funcionava. Por muito tempo eu tentei emagrecer usando os mesmos métodos ultrapassados que você provavelmente também já tentou. E eu sempre caía na mesma armadilha. Comia só um pouquinho de comida e saía da mesa com fome. E sempre era comida ruim, sem gosto. E qual era o resultado de tudo isso? Depois de passar fome, meu estresse disparava. E para resolver o problema, eu comia compulsivamente. O famoso enfiar o pé na jaca. Eu levei um certo tempo para sair desse ciclo. A única coisa que mudava era o nome da dieta que eu tentava, mas o resultado era sempre o mesmo. Perdia algum peso, depois voltava tudo de novo ou em dobro. Até que eu descobri que para emagrecer e manter o peso, eu teria que levar em consideração tudo isso junto. Alimentação, hormônios, equilíbrio emocional. Foi aí que a minha vida começou a mudar. Quando eu comecei a entender que o problema não era a quantidade, mas sim a qualidade dos alimentos que eu comia. E como esses alimentos influenciavam os meus hormônios. Eu tinha tirado o foco das calorias e colocado o foco na qualidade dos alimentos. E foi assim que eu consegui me livrar definitivamente de mais de 15 quilos de gordura e dos problemas de saúde que eu tinha, sem fazer nem muito esforço. Nas vezes em que a ansiedade batia um pouco mais forte, como tem acontecido com muita gente,
por conta da pandemia, eu usava ferramentas naturais de controle emocional e vencia a compulsão. Eu aprendi isso nas formações de medicina comportamental e também nos treinamentos que eu fiz de programação neurolinguística, tanto no Brasil como fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Eu me identifiquei tanto com esse assunto que eu cheguei inclusive a rodar o Brasil e os Estados Unidos, ajudando a pessoas a transformarem suas vidas através desse conhecimento. E dessa forma, eu me livrei de hipertensão e das crises de ansiedade e praticamente ganhei uma segunda vida depois dos 40 anos. E hoje, com 46 anos, eu vivo a melhor fase da minha vida. Depois dessa mudança, eu percebi que existe um método a ser seguido para emagrecer de forma saudável e manter o peso para o resto da vida, que é o que eu venho fazendo até agora. Mas não é só comigo que ele funciona. A gente já tem mais de 10 mil pessoas que usaram o método para emagrecer de forma saudável e manter o peso para o resto da vida. E eu quero que você, ao olhar para os casos de sucesso que eu mostrei e vou continuar mostrando ao longo do evento, você se inspire e veja que sim, esse método é a luz no fim do túnel para você e para muita gente que precisa emagrecer também. Esse método é o método 3x3, que você vai conhecer em detalhes aqui nesse evento. É por isso que você precisa estar presente em todas as aulas do evento ao longo dessa semana. Aí você me pergunta, por que 3x3? Porque ele une as 3 vias de emagrecimento em 3 fases para você chegar no seu peso ideal de forma definitiva. O melhor é que o método é 100% natural e muito mais poderoso do que qualquer dieta, qualquer remédio ou cirurgia que eu já vi nesses mais de 22 anos como médico. Então, eu espero que essa introdução tenha te inspirado a tomar a decisão de emagrecer de uma vez por todas com esse novo método. Você vai perceber que com conhecimento e com pequenas boas escolhas, a sua vida já pode se transformar completamente. E para fechar com chave de ouro esse primeiro episódio, eu quero te mostrar como aproveitar a jornada do emagrecimento ao máximo. Você estava triste e desanimado antes de ver um vídeo meu. Já tinha perdido as esperanças de que alguma coisa ia funcionar para você, até que você recebeu um vídeo meu e resolveu se inscrever na jornada, não foi isso? Agora você já não está mais triste, você está se sentindo esperançoso e eu quero te dar os parabéns por isso. Você já deu o primeiro passo. Nesse momento você está aqui agora, participando da jornada e assistindo aos episódios. E você pode ficar ainda mais feliz e confiante ao entrar no grupo fechado da Jornada do Emagrecimento no Facebook, que é gratuito para os participantes. E lá você vai poder interagir com outros participantes, participar do desafio que a gente preparou para você começar a perder peso ainda essa semana e se inspirar com os casos reais de sucesso. Para você entrar nesse grupo, você só precisa ter um cadastro gratuito no Facebook e apertar o botão que está aqui embaixo desse vídeo. Uma vez que você entrar nesse grupo, vai ter um vídeo de boas-vindas explicando tudo tintim por tintim. E aí, ao longo do nosso evento, eu vou te mostrar os próximos passos que você pode dar junto comigo e com a minha equipe. Enquanto isso, aproveita ao máximo tudo isso que a gente está te oferecendo. Entra no grupo, participa do desafio e interage com as outras pessoas. Inclusive, lá dentro do grupo, tem um espaço para você comentar, dizendo o que é que você achou desse primeiro episódio. Eu quero muito saber e aproveita e me conta como é que você está se sentindo. E não se esquece que nós estamos apenas começando. No segundo episódio, eu quero te mostrar na prática, com um experimento, como é que o nosso método de emagrecimento pode te fazer emagrecer comendo comida gostosa e sem passar um pingo de fome. Tá imperdível e você precisa assistir assim que ele for ao ar. A data de liberação do episódio vai aparecer aqui na tela para você. E para finalizar, aqui embaixo do vídeo eu também estou deixando a programação da Jornada do Emagrecimento com todas as datas dos episódios, dos encontros ao vivo e outras atrações que vão acontecer durante o evento. Aproveita e viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Valeu, gente!